Hoje estamos classificando cada personagem de Squid Game de bom a mal e, como de costume, começaremos com o personagem mais puro e trabalharemos até o mais malvado. Esses personagens são os bons e pode ser um pouco controverso, mas decidimos que ninguém merece a medalha de ouro da bondade mais do que o próprio herói. Seung Gi-hun, jogador 456. Esse cara é uma lenda absoluta e não nos entenda mal, ele tem mais do que sua justa parcela de falhas. Ele tem um claro problema com jogos de azar, que leva a sua dívida em primeiro lugar e finalmente o faz acabar no jogo do povo. Isso também levou a uma luta para manter a conexão com sua filha, que agora vive nos Estados Unidos da América com seu padrasto e ex-esposa de Diane. Apesar de todos os seus fardos, ele sempre foi um homem bom, mostrando compaixão e cuidado com os outros. Desde alimentar um gato de rua até cuidar do irmão mais novo de seu colega de equipe falecido, ele era um altruísta genuíno. O que o consolida como nosso personagem mais bondoso, no entanto, é o fato de que, apesar de tudo pelo que passou no jogo do calamar, ele ainda voltou para rastrear os mentores por trás disso e encerrá-lo de uma vez por todas. Independentemente de como isso o fazia parecer ou do quanto o colocava em perigo, ele se dedicou a proteger seus companheiros de jogo o máximo possível, chegando ao ponto de voltar para salvar um jogador moribundo no primeiro jogo com apenas 30 segundos restantes no relógio. Ganhando uma medalha de prata muito próxima do bem está Ali, concorrente da primeira temporada e jogador número 199. É poético que Gi-hun tenha voltado para resgatar alguém durante o jogo de semáforo na segunda temporada, já que foi assim que ele próprio sobreviveu. Como um homem de família trabalhador e subestimado, Ali usou sua força para o bem durante todo o jogo. Vimos isso desde o início quando ele salvou Ji-hoon durante o jogo de semáforo, impedindo-o de cair fora de posição com apenas um braço. Ele era um homem genuinamente bondoso e confiável, determinado a sobreviver pelo bem de sua família sem prejudicar ninguém, o que infelizmente levaria à sua queda no jogo de mármore. O único defeito de Ali era que ele era bondoso demais, em um sentido muito literal. A única coisa que ele queria era o melhor para seus amigos e família. Bem, isso é que seu chefe realmente o pagasse pelo seu trabalho. Sim, ele teve um papel em esmagar a mão do chefe, mas até que essa mão assine alguns cheques de pagamento, ele terá que considerar isso uma lição aprendida. A medalha de bronze do bem vai para um novo concorrente, Hyun-ju, jogador 120. Ela é uma gentil mulher transgênero que, assim como Ali, usa sua força para ajudar os outros da melhor maneira que pode. Em vermelho-verde, luz, ela auxilia Ji-yeon no resgate do jogador 444, evidenciando sua disposição em se arriscar pelo bem alheio. Sendo uma ex-membro do exército, ela também consegue ajudar muito na revolta no episódio 7, protegendo seus aliados e eliminando muitos guardas que tinham a intenção de matá-los. Sua personagem é incrível, mas possui falhas. Mais notavelmente, após o pentátulo, ela volta para continuar os jogos apesar de saber o quanto Yeon-gil estava aterrorizado em continuar, já que eles se uniram durante esse jogo. Mas vamos falar sobre Jun-ho. Você se lembrará dele como o policial infiltrado nos jogos do povo para encontrar o irmão. Assim como Ji-yoon, ele vivenciou a maior parte do terror dos jogos do povo em primeira mão. E pode-se argumentar que a polícia nunca teria sabido sobre o jogo do povo se não fosse por ele, apesar de ainda não acreditarem totalmente nele. Para ser honesto, eu achava que ele havia morrido na primeira temporada, então quando apareceu no primeiro episódio da segunda, tendo sido resgatado pelo totalmente confiável e nada traiçoeiro Capitão Park, foi uma agradável surpresa. A partir daí, ele busca a ajuda de aliados para encontrar a ilha onde o jogo acontece e resgatar Gi-hun e os demais participantes. Não há como negar que Jun-ho é um homem heróico, mas temos que descontar alguns pontos pelo fato de ele não revelar a identidade do líder, como Inyo. Seus sentimentos conflitantes são válidos, mas o cara atirou em você. Não é o bastante para questionar seu personagem, mas é suficiente para tirá-lo por pouco do nosso top 3. Kim Young-mi, jogadora 095, uma das mais inocentes da segunda temporada, é a próxima. Não temos muita história dela em comparação com alguns dos outros novatos. Tudo o que sabemos é que ela é uma garota doce e tímida, que talvez tenha a reação mais razoável e realista a qualquer um desses jogos. Terror absoluto e inalterado. Ela não tem muita personalidade além de ser tímida e bondosa, mas ela era um doce e uma das que estávamos esperando que chegasse a terceira temporada. Mas sim, nos lembre de não fazer isso. A próxima é a jogadora número 222, Kim Jun-hee. E você tem que sentir pena dessa garota. Abandonada pelo pai do seu bebê por 6 meses e acabando em uma arena de jogos mortais para crianças para pagar suas dívidas, já é uma situação extremamente difícil. Mas ela esconde um segredo ainda mais sombrio. Namorou um youtuber de criptomoedas que, sem querer, enganou seu público tirando dinheiro deles, tornando-o alvo de assédio e ameaças de morte.
Cortar laços com ele era compreensível, por isso devemos elogiar ela por ainda cuidar dele durante o jogo, até o avisando para se esconder antes do ataque da meia-noite no episódio 7. Uma breve menção a Kyung Seok, jogador número 246. Esse cara tem um dos motivos mais admiráveis para se juntar ao jogo do polvo de todos os outros, precisando pagar por um tratamento caro para sua pequena filha afetada pelo câncer. Além de ser um ótimo pai disposto a arriscar a própria vida para prover para sua filha, ele trata os outros competidores com respeito e bondade. Durante o jogo da interação, Hyunju e Youngmi sobreviveram graças a ele. Bem, um deles sobreviveu. Qualquer fé que tínhamos na humanidade dos guardas foi destruída quando atiraram neste homem, enquanto ele implorava por misericórdia devido à condição da filha. Falando em mortes devastadoras, vamos falar sobre Ji Young, a 240 da primeira temporada. Ela parecia um pouco arredia no início, zombando abertamente de outros jogadores de quem não gostava, como o pastor. Considerando seu passado, esse cinismo é totalmente compreensível. Ela presenciou seu pai, ele mesmo um pastor, matar sua mãe e pedir perdão a Deus, o que enfureceu Ji Young a ponto de ela tirar a vida dele ali mesmo, não tendo para onde ir após ser libertada da prisão. Ela veio para os jogos porque, bem, por que não? No final, ela foi a primeira a fazer Saebyuki abrir-se sobre seu trauma, e manteve sua promessa de garantir que ela vencesse, sacrificando sua vida no jogo de mármore para que Saebyuki pudesse continuar vivendo. Falemos sobre a mãe de Jeon da primeira temporada, motivo pelo qual ele entrou no jogo do polvo inicialmente. Quando ela se recusou a pagar pelo próprio tratamento de diabetes por já lutar para pagar o dela no apartamento de Jeon, ele tomou a situação nas próprias mãos para ganhar o prêmio em dinheiro, mas acabou sendo em vão, pois sua mãe morreria durante a semana de Jeon no jogo do polvo. Apesar de seu comportamento frio e irritante, estava claro que ela amava genuinamente seu filho, encorajando-o a encontrar uma maneira de manter sua filha na Coreia, para não perder o relacionamento com ela. A próxima é Gwenja, jogadora 149. Essa senhora entrou nos jogos para pagar as dívidas de seu filho adulto, o que mostra que, se alguma coisa, ela é uma mãe muito boa. Apesar de aterrorizada, ela provou ser uma das pessoas mais decentes nos jogos, tornando-se uma figura materna para Junhee e Yeonju, aceitando a identidade da última, e sendo uma das poucas fontes de conforto que a primeira tem em uma fase difícil de sua vida. O pior que podemos dizer sobre ela é que às vezes é um tanto indelicada. Mas no fim das contas, ela é apenas uma mulher muito afetuosa sem muito filtro. O próximo lugar é de Youngbae, jogador 390. Você pode se lembrar dele como o amigo de Gi-hun no início da primeira temporada. Mas se você for como nós, você realmente esqueceu que ele existia. Mas não se preocupe, pois ele será lembrado como um dos MVPs dessa temporada, sempre disponível para seus amigos quando precisam de alguém para conversar ou até mesmo para ajudar a invadir a sede dos jogos do polvo. O tipo de amigo que vai te forçar a comer se você não estiver se alimentando bem. E são coisas assim que tornaram sua queda no final ainda mais devastadora. Claro, foi revelado que esse cara foi quem introduziu Dian nas apostas de cavalos em primeiro lugar, mas honestamente ele mais do que compensou as coisas no final. E completando nossa sessão de bons jogadores, temos Samai, o jogador 380. Ela é uma garota relativamente normal, que se alia às pessoas que ela acredita que lhe darão a melhor chance de vencer, seja através da confiabilidade ou maleabilidade. Ela se junta a Thanos e ao amigo de Thanos, vamos lá, como se você se importasse com o nome dele, porque eles eram estúpidos e, portanto, mais fáceis de gerenciar. O que mostra que ela tem um pouco de um lado manipulador, mas ela também é incrivelmente doce. Ela foi a primeira a se tornar amiga de Minsu e cuidar dele durante os jogos, agindo como um apoio constante para ele. Apesar de sua total covardia, sério, esse cara é um tremendo medroso, e ela até o impede de ser corrompido pelos outros membros da equipe. Ela só queria alguém confiável para se ajudarem mutuamente, mas escolheu a pessoa errada. E cara, Squid Game realmente tem um jeito de fazer as pessoas mais legais e pé no chão brilharem por 5 minutos e depois serem injustamente assassinadas. Dito isso, adentramos agora um território moralmente neutro. Estes personagens têm mais sangue e sujeira nas mãos. Esta é a área cinzenta. O primeiro jogador nessa categoria dispensa apresentações. Kang Sae-byok, jogador 067, é um dos personagens mais icônicos de todo o show, e por um bom motivo. Ela é uma desertora norte-coreana que cresceu em um território marcado por guerra, violência e medo. Ao sair com o irmão mais novo, ela se empenhou em obter dinheiro para recuperar sua custódia e trazer a mãe para o sul. Apesar de ter um dos motivos mais válidos para participar dos jogos, ela ainda é uma das jogadoras mais implacáveis, inclusive antes do jogo começar.
Ela está disposta a ameaçar pessoas com facas ou café quente, tem um extenso histórico criminal com Yuxu, que provavelmente inclui coisas hediondas, e está disposta a roubar dinheiro quando necessário, o que, como vimos com Ji-un, pode prejudicar outros em situações financeiras difíceis. Mas nada do que ela faz é por maldade, ela realmente só quer sobreviver e proporcionar uma vida melhor para sua família após uma vida inteira de experiências de guerra e pobreza. Ela também foi a que ajudou Jian a lembrar a ordem correta de saltar nas pedras em vidro nos degraus, e a que o impediu de simplesmente assassinar Sung Woo depois. O próximo é Park Young-sik, jogador número 7. Esse cara é filho do 149, uma lenda absoluta que, devido aos problemas com jogos de azar, colocou a família em dificuldades financeiras e acabou no jogo do povo. Não apenas as perdas financeiras foram graves o suficiente para ele se envolver lá, mas foram graves o suficiente para fazer sua mãe idosa se juntar também. Esse cara pode ser o adulto mais irresponsável da temporada, merecendo a medalha Darwin do pecador. Apesar de tudo, ele tem boas qualidades, como apoiar sua mãe incondicionalmente na competição. Embora ele tenha sido separado dela involuntariamente em uma rodada do jogo de convívio, eu diria que ele deveria ter lutado mais para evitar isso. Apesar disso, ele continuou a mantê-la próxima e garantiu que permanecessem juntos depois, além de insistir que ela andasse atrás dele durante o jogo de luz vermelha, luz verde. Mas devemos descontar pontos dele por votar pela continuação dos jogos, colocando a vida de sua mãe em risco. Como a dívida dele era muito mais grave do que ele deixou transparecer, vamos dar-lhe alguma margem de manobra. Mas honestamente não muito. Para o próximo jogo temos a competição suprema de atrapalhados com seu oponente Minsu, jogador 125. Eu acreditei em você, cara. Ele tinha todos os atributos de um personagem azarão cativante. Apesar de sua falta de confiança e seu físico franzino, ele foi acolhido por Simi e finalmente bem-vindo à equipe de Thanos, apenas para ser facilmente empurrado. Mas infelizmente esse cara acabou se mostrando um grande covarde. E deixe-me começar dizendo, não odiamos Minsu pelo que fez, mas gostamos muito menos dele. No jogo de interação, ele errou ao não só recusar segurar a mão da Sammy, mas também a jogou para debaixo do ônibus e se juntou aos valentões dela. Ele recupera parte do respeito dela após decidir votar pelo fim dos jogos, mesmo sob pressão de Thanos e 124. Mas mesmo após um ataque surpresa onde ele derrubou uma garrafa de vidro perto de 124, momento em que eu tinha certeza de que ele iria intervir para salvar a única pessoa que o tratou com respeito durante o jogo. Mas não, ele amarelou. Quase senti que precisávamos de uma nova medalha de pecador só para esse cara, a medalha de frango. A seguir temos Kang Dae-ho, jogador 388. Ex-fuzileiro naval, ele se juntou à equipe de Gi-hun por admirá-lo, criando um vínculo com Yun-bae devido às suas experiências no exército. Ele é amigável, bondoso e sempre pronto para animar quem precisa. Mesmo tremendo de medo, ele arriscaria sua vida durante a revolta final para obter mais munição para seus aliados. Mas em um momento que parecia ser um ataque de pânico ou um episódio de transtorno de estresse pós-traumático, ele fugiu e se escondeu junto com a munição. Vamos dar um desconto para ele porque parece que ele tá sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático cyst, mas ainda assim, cara, você realmente pisou na bola aqui. O próximo é Lu Hand, jogador 333. Este ex-youtuber de criptomoedas é o ex-namorado e pai do filho mencionado de Jun-hee, cujo péssimo conselho causou uma perda de 15 bilhões e 200 milhões de dólares quando uma moeda que ele endossou se revelou uma fraude. Apesar de não ser um cidadão exemplar, ele tem certa decência. Ele se sente arrependido por arruinar seu relacionamento com 222 e oferece um pedido de desculpas sincero. Apesar de ter sumido por 6 meses, isso foi em parte para protegê-la de ser associada a uma celebridade agora polêmica. Ele também defendeu Minsu no episódio 6 durante a briga no banheiro, e foi ele quem finalmente derrotou Thanos e salvou o multiverso com um único estalo. Honestamente, se dependesse de mim, daria a ele a medalha de ouro do bem só por matar esse bobão de cabelo rosa. E a seguir temos outro personagem que gostaríamos de classificar muito mais alto. Choi Woo-seok é um gangster com um coração de ouro, ou talvez de prata. Pelo menos de bronze. Apesar do seu material, este cara tem uma consciência surpreendentemente boa para um criminoso organizado. Ele ajuda Ji-yoon a encontrar o vendedor no início da segunda temporada, e depois se junta a Jun-ho para vingar seu chefe na Ilha do Jogo do Povo. Gostaríamos de classificá-lo melhor, mas não sabemos seu propósito exato além de buscar a localização do Jogo do Povo. Considerando que ele é um gangster que trabalha com agiotas perigosos, isso levanta suspeitas para nós. Mesmo assim, ele é um sujeito decente que se importa com os amigos, o que o impede de cair mais ainda. E o Sr. Kim fica logo abaixo do seu velho amigo. No jogo insanamente intenso de pedra, papel, tesoura, -1 que o Homem do Terno força ele e seu amigo a jogar, o Sr. Kim pode vencer quando seu amigo acidentalmente jogou 2 pedras de uma vez.
Mesmo assim, ele intencionalmente sacrificou sua própria vida, recusando-se a tirar uma das mãos para que seu amigo pudesse viver e ver sua esposa novamente. Devemos classificar o Sr. Kim um pouco abaixo por ser um gangster de alto escalão, o que implica mais sangue nas mãos. Porém, para um agiota ganancioso, ele é definitivamente um dos personagens mais razoáveis da série. Estamos chegando ao fim da Área Cinzenta, então é hora de falar sobre a garota que era ótima em tudo, menos no que não era. Anne Minhal, jogadora número 212, era, diria eu, icônica. Claro, ela era rude e desonesta, mas não totalmente malvada. Ela era uma mulher tentando sobreviver como podia, com duas habilidades específicas: incêndio criminoso e sexo. Então nós lhe damos a medalha de pecadora da luxúria pelo uso de sua sexualidade para manipular os outros a se juntarem à sua equipe com sucesso limitado. Ela usa sua inteligência para fazer amizade com aliados fortes, sendo leal a eles. Isso é, até que a atraíam. Uma vez que seu amante de tempo limitado, Deok-Su, trai ela cumpre sua promessa de matá-lo mais tarde, derrubando-o no desafio das pedras de vidro. Isso pode ter sido motivado por ódio e vingança, mas ao derrubá-lo, ela indiretamente salvou as vidas de Ji-Yoon, Sung-woo e Sae-byok. Adicione o fato de que ela não parece querer prejudicar ninguém de propósito, e você tem uma garota que não é heroína nem vilã. Vamos agora falar sobre um personagem com uma moral aparentemente mais complexa. Esta ex-soldado norte-coreana foi rotulada como traidora quando tomou a decisão bastante razoável de desertar para o sul. Além dos desafios que isso implica, ela está desesperadamente à procura de sua filha que ficou no norte, o que lhe deu um tipo de ponto fraco por crianças. Antes de entrar no jogo do polvo, ela trabalhava como mascote num parque temático, entregando pirulitos às crianças e gostando de fazê-las felizes, até visitando uma no hospital para devolver seu chapéu. Infelizmente, este não é o começo de um dos personagens mais estranhamente adoráveis do jogo do polvo. Como mencionado, ela é uma das trabalhadoras do jogo do polvo, o que significa que é culpada de assassinar várias pessoas diretamente. Então desculpe, mas nenhuma interação fofa com crianças pode salvá-la. Poderíamos considerá-la má por trabalhar em um jogo tão horrível, mas sua conversa com o chefe revela que ela acreditava estar tirando pessoas sem esperança de sua miséria. Ela também mantém alguma convicção moral, como se recusar a deixar qualquer participante eliminado vivo por medo de que seus órgãos fossem colhidos enquanto ainda estavam vivos. Ela não falta compaixão, mas ainda está disposta a matar muitos para alcançar seus objetivos, o que a torna uma das personagens mais moralmente questionáveis da série. Mas continuamos torcendo por ela. E completando a Área Cinzenta está Billy, jogador número 111. Você se lembrará deste médico corrupto como aquele que ofereceu colher órgãos de jogadores falecidos em troca de informações sobre os jogos. Isso é, obviamente, uma coisa absolutamente depravada a se fazer, e o fato de ele estar disposto a isso mostra seus sérios defeitos morais. Dito isso, em sua defesa, ele apenas usa suas habilidades para sobreviver nessa situação horrível. Ele nunca tenta ferir seus competidores, apenas sobreviver como pode, sem cometer assassinato. Quando ele suspeita que a equipe está enganando ele os ataca por uma mistura de raiva, privação de sono e pânico. Como eles são seus captores, não o ocupamos muito por isso. Finalmente chegamos à sessão que todos aguardavam. Esses personagens são os vilões. E eu sinto que colocar 218 como nosso vilão menos malvado vai irritar alguns de vocês. Ele é um personagem muito complexo, apesar de ser o principal antagonista da primeira temporada. Um amigo de infância de Jeon, ele era um graduado distinto da Universidade Nacional de Seul. Ele não teve sucesso na vida até estragar tudo ao desviar fundos e arruinar sua imagem, levando-o ao jogo para proteger a mãe de suas más decisões. Mas ironicamente, na determinação de corrigir seus erros, Sung-woo apenas acrescentava mais à lista. Embora fosse uma pessoa compassiva por natureza, como dar dinheiro para Ali pegar o ônibus e verificar o jogador 271 depois que Deok-Su o matou, sua natureza impiedosa distorcia sua verdadeira essência. Durante o jogo de mármore, ele manipulou Ali para ganhar, enganando-o a carregar um saco de pedrinhas em vez de mármores, matando-o no processo. Ele então apressou o fabricante de vidro, apesar dele ser o único motivo de terem chegado tão longe na rodada 5, e mais notoriamente, ele matou Sae-byok quando ela já estava sangrando apenas para facilitar a rodada final para si mesmo. Mas dada sua desespero para sobreviver, temos que ver a maioria de suas ações como males necessários, ao invés de coisas que ele faria naturalmente. Com exceção de Sae-byok, Sung-woo só recorreu à violência quando sentiu que era absolutamente necessário, e se não fosse por essa cena, honestamente o colocaríamos na Área Cinzenta. Mas enquanto basicamente tudo o que ele fez foi por desespero, matar uma garota que já estava morrendo é uma das coisas mais baixas que alguém já fez.
Mas vamos falar sobre o autoproclamado Xamã do Mar, Seon Yeol, jogador 044. Lembram-se da Hyunmin Yeol? Perguntamos se ela poderia voltar para a segunda temporada, mas a Netflix disse que já a tem em casa, e então surgiu este novo personagem. Ela parece ser uma psíquica peculiar, notando de imediato que Ji-yeon participava do jogo do povo devido a espíritos vingativos. O que é meio verdade, para seu crédito. Porém, ela também ameaça as pessoas frequentemente, vendo-se superior aos outros. Ela raramente sai de sua cama alta e rezou pela morte de seus ex-aliados quando a traíram. Ela não é abertamente vilã, mas se for realmente uma xamã, tentou um homicídio quádruplo, o que mantém nossa classificação bem baixa. Em seguida temos o Capitão Park, em quem confiávamos. De acordo com a internet, fomos ingênuos em fazer isso, mas fizemos mesmo assim. Ele parecia ótimo no início, salvando Junho de se afogar e ajudando-o a encontrar a ilha onde ocorria o jogo do povo. Caramba, ele nem mesmo pede reembolso, apenas que seu novo amigo volte e pegue polvo com ele. É bom ver um personagem genuinamente altruísta em uma série tão sombria. Então veio o episódio 7, onde ele foi encontrado mexendo nos drones e recorreu a matar um homem por tê-lo visto. Ele é provavelmente um agente duplo aliado ao Homem da Frente, tentando impedir Jun-ho e os outros de o alcançarem. Ainda assim, acho que ele salvou a vida dele, então tecnicamente isso é algo pelo menos. Ele é um personagem secundário, mas vamos falar rapidamente sobre o jogador 278. Inicialmente, ele parecia pouco mais do que um capanga de Deoksu, mas na verdade ele era um capanga de Deoksu que também tinha um sério complexo de inferioridade. Quando a natureza do jogo de mármore foi revelada, o 278 imediatamente se voltou contra Deushu e se deliciou com a possibilidade de matá-lo. Isso foi até ele finalmente perder e fugir. E serei o primeiro a admitir, eu estava realmente torcendo pelo Deushu durante este jogo. Chegou a hora de falar sobre Thanos, jogador 230. Thanos, um rapper popular na internet, fica chocado quando alguém não o reconhece ganhando facilmente a medalha do pecador do orgulho. Ele só é gentil com as pessoas quando elas são submissas a ele, como prometer tirar fotos com seus fãs após o jogo. Thanos não é um gênio, mas é um viciado impulsivo com poucos princípios morais, o que o torna igualmente perigoso. Ele matou várias pessoas durante o jogo, Red Light, Green Light, o que só tornaria o jogo mais difícil para si mesmo. Por isso, ele ganha tanto a medalha Darwin Sinner quanto alguns pontos a mais na escala de psicopata. Ele era o mais vocal em manter os jogos para ganhar o máximo de dinheiro possível, sempre disposto a brigar com quem se opusesse a ele e jogar para debaixo do ônibus quem não pudesse usar. Ele preenche muito bem esse papel de amar odiar nesta temporada, e foi bom ver esse cara levar uma garfada na jugular. Apesar de ser ruim, seu subordinado jogador 2-4 é ainda pior de alguma forma. Ele se tornou amigo de Thanos porque ambos perderam dinheiro devido ao golpe de 333. Como Thanos, ele está decidido a prolongar os jogos para maximizar seus ganhos, o que lhe confere a medalha do pecador da ganância. Sério, em um determinado momento ele disse algo do tipo: ainda há muitas pessoas vivas, sendo bastante direto sobre ser um sociopata absolutamente depravado. Ele é ainda mais agressivo que Thanos. Pelo menos ele foi meio legal com Min-Su no começo. Ele tratava os outros como lixo, até ter um motivo para mudar. E ele foi quem matou Simi. Esse cara era apenas um sociopata muito assustador. Não tenho certeza de quem foi o participante menos favorito dessa temporada, mas nem Thanos nem 124 me agradaram. Essa desonra vai para o jogador 100. Assim como o 124, ele é muito vocal sobre querer prolongar os jogos e garantir muitas mortes para aumentar a premiação em dinheiro. A diferença é que essa é literalmente seu único atributo. Toda vez que este homem aparece na tela, ele encontra uma maneira de começar a reclamar sobre como, sim, temos que continuar para que eu possa matar pessoas e ganhar dinheiro com isso. Não há muito a dizer sobre ele além do fato de que ele é um canalha sem nenhum senso de compaixão pelos outros. Apesar disso, ele não está entre os 5 piores. Vamos começar a lista dos 5 piores com o Homem de Terno, que você deve lembrar como aquele que recrutou Gi-hun e os outros para o jogo do povo. Ele retorna na segunda temporada, onde vemos mais sobre seu passado, presente e a falta de futuro. O homem não é apenas um acessório psicótico para assassinato, mas também um sádico que manipula pessoas vulneráveis e pobres, convencendo-as de que a única opção é participar de uma competição que ameaça suas vidas. Ele não apenas faz isso por trabalho, mas também tortura pessoas por diversão. Como quando ele forçou 2 amigos a jogar pedra, papel, tesoura na roleta russa, se deleitando com o pavor deles. Anteriormente no episódio, é revelado que esse homem trabalhava nos jogos e, em determinado momento, encontrou seu próprio pai e atirou nele sem hesitar. Note que ele não refletiu sobre isso com qualquer nível de seriedade ou remorso, ele refletiu sobre isso com orgulho.
Mas vamos falar sobre o competidor mais infame da primeira temporada, Ilnam, jogador 001. Façamos um momento de silêncio para aqueles que amavam este doce velhinho e choraram sua morte, apenas para descobrir que ele era o fundador dos Jogos do Povo. Ilnam era um agiota cujos clientes enriqueceram tanto que ficaram entediados. Então ele chegou à conclusão razoável de: ei, e se colocássemos pessoas pobres em um ginásio e as obrigássemos a jogar jogos infantis sob pena de morte? Algo parecia errado com esse cara antes mesmo do tumor cerebral, mas ele aparentava estar ciente de suas ações. E quando finalmente se cansou de assistir aos jogos como uma pessoa muito importante, ele viu que seu fim estava próximo e decidiu se juntar à diversão por um tempo. Em sua defesa, ele deu a todos a chance de desistir ao votar para parar os jogos após o jogo do semáforo. Além disso, seu tumor cerebral era um fardo que ele carregava, e ele parecia realmente se importar com Gi-hun, sacrificando sua chance de jogar nas últimas rodadas para que ele pudesse viver. Mas nada disso chega nem perto de redimir-se por suas ações. Esse cara conduziu milhares de pessoas vulneráveis ao longo dos anos para servirem como brinquedos para alguns ricos se divertirem por um tempo, antes que 99% delas fossem brutalmente assassinadas. E a desculpa dele era que as pessoas são egoístas de qualquer maneira. Quer dizer, o quê? Você quer dizer como Ji-hyun, que constantemente te tratou com respeito, generosidade e altruísmo em geral? Ou como Ali, que arriscou a própria vida para salvar Ji-hyun no primeiro jogo, ciente do risco de morte? Medalha de bronze da maldade concedida a Ryuk-soo, jogador 101. E aí, por onde começamos com esse cara? Seu caráter possui vários aspectos terríveis. Ele é um assassino em massa, um gangster organizado, um terrorista, um furador de fila e um sádico assumido. O homem compreendeu o perigo do jogo e revelou seu verdadeiro caráter ao ver o que ocorreu com as vítimas. Ele matou o número 271 por tentar pegar a comida que Dushu pegou mais do que era permitido e sorriu quando ele foi declarado morto, sem mencionar que riu do suicídio do número 69. E seu ato final foi de um covarde. No jogo das pedras de vidro, ele se recusou a avançar até que alguns dos outros jogadores testassem as águas. E ao contrário de Sung-woo, que nunca recorreu à violência a menos que julgasse necessário, Deok-soo sentiu um prazer sincero em causar e testemunhar a dor e a miséria de seus semelhantes, apenas se aliando a pessoas enquanto elas fossem úteis para ele. Mas a nossa medalha de prata do mal tem que ir para o homem da frente. Colocá-lo tão baixo parece ao mesmo tempo perfeitamente lógico e injusto, porque o homem da frente precisa ser mais bem desenvolvido antes que possamos determinar se ele é puramente mal ou apenas puramente mal quebrado. Independentemente da sua história, ele está dirigindo os Jogos do Povo, atendendo aos VIPs e assassinando pessoas sem remorso, justificando isso com impressionantes e absurdas ginásticas mentais. Ele também atirou no próprio irmão, que passou dias disfarçado tentando encontrá-lo desesperadamente. Tudo isso vem de alguém que experimentou os jogos em primeira mão, então ele sabia muito bem dos horrores ali e pensou: ei, talvez eu não devesse ajudar a manter isso. Na segunda temporada, ele piora seu recorde ao entrar no jogo como jogador 1 e trabalhar com Ji-hyun. Ele manipula usando a esposa e filho mortos, tem ataques de raiva quando perde nos jogos, tentou fazer os outros desistirem após o jogo. 2. Tudo para provar que Jian não poderia salvar os competidores deles mesmos. O pior é que, de certo modo, o líder estava totalmente certo. Depois de fingir sua morte como jogador 1 e retornar ao seu papel clássico, ele basicamente disse: eu te avisei, pra Jian antes de atirar em seu amigo bem diante de seus olhos. O líder é definitivamente um vilão, e nada que descobrimos sobre ele o salvará desta sessão, mas é possível que a morte de sua esposa tenha causado algo em seu cérebro para estalar. Sugere-se que ele entrou no jogo para pagar pelo tratamento médico dela, o que, se verdade, daria algum senso de humanidade. Porém, por eliminação você sabe o rumo disso. Os VIPs são os seres humanos mais depravados que se pode imaginar. Logo de cara, vamos dar a eles a medalha de cinzas da gula por seu apetite por prazer, que parece ser tudo o que os motiva. Eles passam seus dias apostando dinheiro nos competidores dos jogos, tratando-os como cavalos de corrida sem atribuir nenhum valor ao seu mérito como seres humanos. Um deles ficou bravo com o jogador 69 por se enforcar, não por estar triste, mas por ter apostado muito dinheiro nele. Ademais, nada satisfaz esses caras. Eles são como bebês adultos chorando por mamadeiras de sangue. Seja assistindo pessoas serem reunidas como gado e mortas, tratando seus subordinados como lixo, assediando sexualmente sua equipe, etc. Esses indivíduos são todos seres depravados que mal poderíamos considerar humanos. Eles estão tão desligados da humanidade que perderam toda a compaixão e decência que possam ter tido, rendendo-lhes facilmente a medalha de ouro do mal. Não que eles precisem de mais ouro.